famosa discussão entre direita e esquerda já chegou até a origem da vida. Cientistas americanos descobriram esta semana a existência de moléculas esquerdistas do ADN em células vivas. O ADN, ácido desoxirribonucleico, é o material genético primário de todos os seres vivos e responsável pelas características hereditárias. E é sempre representado por essa forma em espiral, que ilustra o nosso espaço de informação. Uma forma em espiral até agora observada da direita para a esquerda. A descoberta de que a estrutura do ADN também pode se orientar da esquerda para a direita poderá, segundo os próprios pesquisadores da Universidade do Alabama, trazer implicações benéficas para o combate ao câncer e outras doenças causadas por agentes mutantes que modificam a estrutura do DNA. Além do ADN esquerdista, os pesquisadores descobriram também outras 9 estruturas não usuais na molécula que passarão a ser agora cuidadosamente estudadas na Universidade do Alabama. A União Soviética propôs a abertura do mercado dos países socialistas a empresas brasileiras de informática que aceitarem um acordo de cooperação na área de programas de computador. O interesse soviético se volta principalmente para sistemas de gerência de dados, sistemas inteligentes e sistemas de processamento de voz. Quem trouxe essa informação foi Benedito Oliveira, chefe do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da FINEP, que esteve recentemente em Moscou. Benedito esclareceu que os soviéticos não desejam importar software. O que eles querem é a criação de equipes mistas para desenvolver projetos de pesquisa em áreas de interesse comum. Uma cooperação que pode aumentar a desconfiança dos fabricantes americanos que mantêm preocupações desse tipo na hora de vender supercomputadores ao exterior. O Brasil finalmente adquiriu seu primeiro supercomputador. A vantagem desta máquina, tão cobiçada e de tão difícil aquisição, é a velocidade. Trabalhos que em computadores comuns levam 6 meses para serem feitos, podem ser realizados em 2 semanas com o supercomputador. E a empresa que está operando essa máquina desde o começo de outubro é a Petrobras. O supercomputador consiste, na verdade, na instalação de 2 vetores ao computador IBM modelo 3090-200E, instalado no início de agosto. Com esses 2 vetores, o computador se transforma num super, com capacidade de executar 232 milhões de operações por segundo. Se uma pessoa fosse executar o mesmo número de operações numa máquina de calcular, levaria 173 anos. O supercomputador será utilizado no processamento de dados sísmicos, principal ferramenta na exploração do petróleo, nos estudos de engenharia de reservatório para o desenvolvimento dos campos descobertos e no projeto de plataformas de produção. Estas aplicações, todas de computação intensiva, são de importância estratégica na otimização dos investimentos de exploração e produção das companhias de petróleo. No mundo, existem atualmente em operação na indústria de petróleo apenas 43 supercomputadores. Dá para você, por alto, explicar o funcionamento? Olha, realmente é muito complexo, tá? Mas é como se você tivesse vários computadores de outras gerações, como basicamente da linha 370, tá? Condensado todo dentro de uma placa dessa. O supercomputador opera a partir de dados registrados em fitas pelos navios da Petrobras em alto mar. Os computadores fazem a leitura dessas fitas e as informações são arquivadas em cartuchos, em etapas. Os técnicos comandam as operações do computador através de terminais, mandando dados para os discos onde ficarão armazenados, ou fazendo a leitura das informações em mapas geofísicos. Depois de seguir todo esse caminho, o dado vai sair aqui, no plotter. Murilo, que máquina é essa? O que é o plotter? Plotter é uma máquina que faz mapas ou seções. Esse daqui faz isso colorido, outros fazem preto e branco, a partir dos dados que foram processados pelo computador. No caso, essa seção é uma espécie de radiografia do subsolo, seria isso? A seção sísmica pode ser comparada a uma radiografia, ou mais apropriadamente, a ultrassonografia da Terra. E aí, a partir dessa radiografia, o que o técnico faz? Bom, o técnico tem que interpretar esses dados, fazer mapas que dão o relevo, a estrutura das camadas geológicas
e a partir daí selecionar os pontos mais favoráveis para a perfuração. A interpretação dos mapas sísmicos pode ser feita também aqui, na estação gráfica. Essa estação foi montada em função da aquisição do supercomputador, porque afinal de contas o supercomputador tem uma velocidade muito grande de informações. Se não existisse a estação, as informações processadas durante 2 semanas levariam até 6 meses para serem interpretadas. O supercomputador custou 11 milhões de dólares e levou 2 anos para se tornar realidade. Para adquiri-lo, a empresa precisou preencher 3 exigências básicas: segurança física, tipo de uso e quem usa. Segurança física a Petrobras já possuía. Tipo de uso, a empresa se comprometeu a não usar o supercomputador para fins nucleares. E no item quem usa, a Petrobras assinou o compromisso de não alugar o supercomputador para países socialistas. Mas a permissão para importação ainda passou por vários ministérios, até ser liberada no final do primeiro semestre. Qual foi a primeira consequência positiva ao adquirirem esse supercomputador? Bom, a primeira consequência realmente foi que nós pudemos parar de mandar os nossos dados sísmicos dos nossos campos de petróleo para serem processados no exterior. Petrobras tem intenções de adquirir outro supercomputador? Nós acreditamos que no fim do próximo ano nós vamos precisar realmente expandir nossa capacidade de processamento. E já estamos analisando modelos de outros supercomputadores para essa ampliação. As proezas não estão restritas aos supercomputadores e área técnica. A arte digital é um fenômeno que percorre o mundo e mostra que a criatividade pode ser exercida também através da máquina. O homem imagina e programa na memória do computador o seu trabalho artístico. Depois, a construção é automática. O resultado não poderia ser melhor. Por fim, a ironia maior. A história da humanidade já tem mais um elemento: o computador. Agora os programas de divulgação científica desta semana pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro, sempre às 6h30 das terças, o encontro é no Teatro Glaucin Rocha, que fica na Avenida Rio Branco. Volney Câmara, da UFRJ, vai falar sobre os efeitos tardios dos agrotóxicos. Mesmo dia, mesmo horário em Salvador, só que o tema será a política nuclear brasileira. O debate vai ser na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, na Avenida Araújo Pinho. Em Londrina, na terça, só que às 8 da noite, a discussão trata do mercado de arte. O local é o Teatro Zaqueu de Melo. Em Cuiabá, na quarta-feira, também um debate, com a coordenação de João Orlando Maciel, da Universidade Federal do Mato Grosso. Uma boa indagação no tema:
a caderneta de poupança financia a sua casa própria? O local é a Fundação Cultural do Mato Grosso. Na quinta-feira, em Belém, vale também uma indagação no encontro às 10 horas da manhã no Departamento de Economia da Universidade Federal do Pará. Como vai a nossa economia? Ainda na quinta, em Campos, aqui no estado do Rio, a ciência às 8 entra na noite com Sapos, Rãs e Pererecas, Verdades e Crenças. Uma palestra de Ulisses Caramachi, do Museu Nacional, no auditório da Escola Técnica Federal. Se você não quiser esperar, hoje mesmo tem palestra aqui no Rio, promovida pelo Espaço Ciência Viva, que fica na Rua Heitor Beltrão, na Tijuca. A professora Elizabeth Petersen vai falar sobre sexualidade na escola, às 7 horas da noite. O espaço é pequeno, apenas 60 metros quadrados de uma cobertura no centro do Rio. A vontade de vencer, entretanto, tem sido infinita. É assim, com muito trabalho e pouco espaço, que Luiz Carlos Brendler e Geraldo Guerreira estão ajudando o Brasil a conquistar a independência na área de equipamentos biomédicos. Juntos com o terceiro companheiro, Luiz Antônio Castro, esses dois jovens fundaram, em 1985, a Brendler Pesquisa em Informática. De lá para cá, já desenvolveram 8 equipamentos que foram elogiados até pela exigente Universidade de Harvard, mais importante centro mundial de engenharia biomédica. O principal ingrediente deste sucesso é a criatividade. A gente está tentando criar, né, essa abertura, né, para que nós ou outros que pretendam, né, entrar no ramo, eles possam contribuir um pouquinho, né, da maneira como nós estamos tentando também, né, desvincular ao máximo, né, os problemas de importação de acessórios para equipamentos estrangeiros, né, como no caso os transdutores que nós estamos procurando desenvolver, né, como também dispor de tecnologia suficiente para criar uma certa independência, né, entre aspas, nesse tipo de mercado, né? Quais são os 8 inventos que vocês construíram aqui? Bom, a gente tem 2 linhas principais aqui, que são a área de transdutores óticos e a área de transdutores de temperatura, né? Todos eles têm um desdobramento, logicamente, nos seus respectivos monitores, correto? Que é a parte eletrônica do transdutor, que pode ser um sinônimo de sensor, né? Ou seja, são elementos capazes de transformar uma informação mecânica ou qualquer outro tipo de informação numa informação elétrica em que os monitores nos dão a informação. Entre os aparelhos inventados pelos jovens cientistas está o controlador de banho térmico. É um aparelho útil para certas reações de laboratórios de biotecnologia. O Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Departamento de Engenharia Metalúrgica da Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia já adquiriram um. Já o monitor de apneia mede a atividade respiratória de crianças durante a cirurgia. A apneia é a ausência de respiração em recém-nascidos. O sensor holográfico para oxigênio, por sua vez, monitora o oxigênio administrado a pacientes durante uma cirurgia. O aparelho tem ainda outras propriedades, como controlar o processo de fermentação na indústria alimentícia ou controlar o rendimento de motores a combustão na indústria automobilística. Geraldo, como é que foi o começo? Muito difícil? Olha, foi difícil, né? Está sendo difícil até agora, né? Porque os recursos que a gente dispõe são recursos próprios, né? Nós não temos vínculo nenhum com empresas de empréstimo. Né? Mas vocês não tentaram um vínculo ou não conseguiram? Nós até tivemos uma oportunidade, né, de conseguir, mas a gente acha que por nós sermos pequenos e a nossa estrutura ainda não está bem formada, né, a gente prefere evitar esse tipo de coisa, ainda mais porque na atualidade, né, o Brasil ele está passando por esse problema, né? Ou seja, as poucas microempresas que existem, né, estão deixando de existir, né? Porque os juros estão muito altos, né? E não se consegue mais manter, né,
sistema que funcione decentemente sem ter dinheiro, né? Mas a recessão, definitivamente, não está assustando esta pequena empresa, que continua criando novos equipamentos, como este pirômetro digital. Ainda em fase de desenvolvimento, o aparelho avalia as condições respiratórias de um paciente. O aparelho é capaz de avaliar 33 informações a partir de 10 parâmetros sobre o biotipo do homem brasileiro. Vamos fazer um teste, então? Vamos fazer um teste. Então, o que eu faço? Bom, você vai sentar, né? Você vai procurar ficar bem relaxado, né? Colocar o seu braço aqui também bem relaxado e essa pontinha do dedo, tá, de leve sobre esse contornozinho daqui. Sem fazer pressão, né? Sem fazer pressão, tá? Se eu estiver nervosa, vai aparecer. Um aumento aqui. Não dá para disfarçar, não. Não dá. O Programa de Engenharia Biomédica da COP já abriu inscrições para os cursos de mestrado e doutorado de 88. As inscrições podem ser feitas no Centro de Tecnologia, no campus do Fundão. Maiores informações pelo telefone 230-5108. Repetindo, 230-5108. E na Universidade Estadual do Rio de Janeiro estão abertas inscrições para concurso de professor auxiliar no Instituto de Matemática e Estatística, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, no bloco B do campus da UERJ. Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Praia Vermelha. Nesse prédio velho, de 2 andares e 8 pequenas salas, funciona a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Mas apesar das instalações precárias, foi exatamente aqui que foi lançado, há 5 anos, o grande desafio da SBPC. Em julho de 1982, um grupo de pesquisadores lançava no mercado a revista Ciência Hoje. O desafio? Aproximar a comunidade científica do grande público. E a revista, que começou com uma tiragem tímida de 20 mil exemplares, alcança hoje a casa dos 80 mil. O segredo do sucesso? Vamos entrar e saber. Aqui nessa sala trabalha Sheila Kaplan. É ela quem recebe os artigos que os cientistas escrevem e ela os reescreve para a revista. Sheila, há quanto tempo que você está trabalhando aqui? Eu estou desde o início desse ano. E como é que é esse negócio de receber um texto muito complicado e colocá-lo numa revista, que afinal de contas é um meio jornalístico, né? Você transforma a linguagem, como é que é? Olha, essa é uma revista de divulgação científica e não de vulgarização. O principal ator dessa revista é o cientista. Nós somos apenas contra-regras que ajudamos esse texto a ser compreendido pelo grande público. Então, tentamos esmiuçar conceitos, tentamos clarear a linguagem, mas nunca com concessões a uma explicação que fuja àquela que o cientista... Inclusive, o cientista é o último a ler o texto e ver se aquelas transformações que nós fizemos estão corretas. Há ainda o departamento de jornalismo, onde 2 profissionais trabalham em cima de várias seções da revista, como perfil, resenha, documento e o leitor pergunta. Aqui também é feito o encarte bimestral lançado ano passado, intitulado Ciência Hoje para Crianças. Jogos, brincadeiras e histórias são bolados pela equipe da revista para divulgar a ciência para o público infantil. É mais um avanço da ciência hoje no desafio da divulgação científica. Mas há um departamento onde os funcionários pintam set e fazem muita arte. É o departamento artístico. Talento e bom humor parece ser o segredo dessa equipe, que trabalha em outro prédio num espaço bem maior. Muita cor e muito desenho. É assim que é feita a parte artística da revista. O que parecia ser impossível, fazer humor com assuntos científicos, acontece aqui, e com graça. Patrícia, como é que é esse desafio de fazer arte, humor, né, muita cor, numa revista científica, que aparentemente tem aquela seriedade, que não combinaria com arte? Como é que é esse desafio? Bom, a nossa função é justamente transformar as coisas científicas em coisas agradáveis e inteligíveis, né? E na parte de ilustrações, charges, é difícil conseguir chargista para uma revista especializada de ciência? Não, não é difícil. Normalmente a gente consegue
pessoas bem boas para fazerem a página de humor. Nós temos uma página só de humor, né? E entre o quadro de colaboradores tem o Reinaldo, não é isso? Tem o Reinaldo, que fez essa daqui para Início e Fim de Universo. É um trabalho bem legal, que a gente gosta. O Ciro Fernandes fez essa capa da revista de Chernobyl. Aqui tem uma bonita também, do Carlos. Roberta, a gente já sabe que a revista tem uma tiragem de 80 mil exemplares, mas como é que é feita essa distribuição? Bom, desses 80 mil exemplares que nós imprimimos, 50 mil exemplares são dirigidos às bancas em todo o país. E os outros 30 mil exemplares são destinados aos nossos assinantes. Agora, houve uma estratégia de marketing? Vocês sentaram e fizeram planejamento? Como é que foi? Não. A nossa maior estratégia é a própria revista, porque o maior divulgador de ciência hoje são os próprios leitores de ciência hoje. À frente de todo esse trabalho está a Enio Candotti, os editores da revista, que é quem primeiro seleciona os artigos enviados pela comunidade científica. O projeto Ciência Hoje tem como principal objetivo o de aproximar a comunidade científica brasileira ao grande público, de mostrar à nossa sociedade o que se faz em nossos laboratórios, nas universidades, o que os nossos cientistas são capazes e de como eles, de fato, poderiam contribuir para o desenvolvimento do país. E quais são os planos para a revista Ciência Hoje? É um dos nossos objetivos mais caros, o de realizar uma versão latino-americana da revista, a Ciência Hoje, junto com os colegas pesquisadores, cientistas de outros países latino-americanos. Além de tudo isso que acabamos de ver, a revista Ciência Hoje tem também muitos planos para o futuro. Está em formação o Fundo Ciência Hoje SBPC. A partir de doações feitas por entidades privadas ou estatais, o fundo terá um lastro mínimo de US$1 milhão e garantirá à revista a tão sonhada estabilidade financeira. A partir de então, novos desafios deverão surgir para a Ciência Hoje. Muito poucos sabem, e até a imprensa não noticiou muito, mas essa semana foi dedicada no mundo inteiro pelos cientistas à defesa da paz. E não apenas a paz do ponto de vista de uma guerra nuclear, mas a paz no sentido de uma vivência harmônica do planeta, em todo o seu sistema ecológico. Agora, muito pouca gente sabe também que desde 84 já se inicia um estudo multidisciplinar de todos os cientistas sobre o assunto preservação da Terra. A Cristina Maria Widman, geóloga da UFRJ, nos explica que estudo é esse, vem desde 84. Bom, desde 1984, cientistas ligados ao Comitê Internacional de Uniões Científicas, que tem sede em Paris, vêm se reunindo no sentido de organizar um programa de estudos multidisciplinares do planeta Terra. Esse estudo multidisciplinar, pelo que eu soube, tem uma duração de 20 anos, né? Por que esse tempo? Por que esse tempo? Nos últimos 30 anos, vários outros programas a nível internacional têm sido desenvolvidos a partir de trabalhos da União Científica Internacional. No entanto, eles sempre focalizaram pontos definidos no sistema Terra. Esta foi a primeira vez em que se iniciou um programa a nível global, estudando não só a parte dos continentes, como a parte atmosférica, a parte dos oceanos também, e as interrelações entre as várias partes do sistema. Sim, e esse estudo, sendo multidisciplinar, demora mais? Ou por que a intenção de torná-lo mais amplo no tempo? Por uma verificação mais precisa dos fenômenos? É importante nós lembrarmos o seguinte: o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. Se estudos como esse são desenvolvidos no sentido de avaliar, quantificar os fenômenos do ponto de vista, encará-los como fenômenos naturais ou fenômenos que estão sendo provocados pela própria atuação do homem na superfície do planeta, um tempo de 20 anos é um tempo até muito curto para que essas medidas sejam realizadas. Como é que está a situação desse estudo no Brasil?
que é que falta, em que estágio estamos? Esse tipo de estudo no Brasil necessita principalmente de uma maior articulação entre grupos que já existem em várias universidades, em várias instituições científicas, na própria UFRJ, no próprio Conselho Federal de Pesquisas, e uma organização desses diversos grupos. Como deve ter muito cientista que nos vê também, você não quer aproveitar então dar um recado final para eles? Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar todos os colegas pesquisadores dos vários institutos e várias universidades que se dedicam principalmente ao estudo do meio ambiente, que tentem se organizar e se articular para que a participação brasileira no Programa Internacional da Biosfera e da Geosfera possa se concretizar. É isso. Paz, estudo multidisciplinar, são políticas que se somam e não se devem restringir apenas a datas ou momentos, embora eles sejam muito importantes para marcar bem essa posição, a posição de defesa da vida. Até porque vida não é apenas sobrevivência à questão nuclear. A vida existe em todos os momentos, até onde a gente não percebe, como numa pequena gota d'água vista aqui em imagem microscópica.